O que faz um homem obedecer uma mulher? Não querer rolo. As mulheres traem tanto quanto os homens? Claro. A gente está se referindo primeiro de uma forma irônica sobre o fato de que homens casados e que estão bem casados, que querem manter o casamento, normalmente buscam escapar de rolo com a mulher ou com a namorada. Então, a gente está falando desse horizonte. Nós não estamos discutindo espaço público, porcentagem de mulheres no parlamento, salário. Estamos discutindo uma situação que ela parece pequena, mas a realidade não é, porque tem um número enorme de casais e muitos casais que permanecem casados e que os homens investem na relação, e do namorado até o cara casado há muitos anos, se ele quer investir na relação, ele sabe muito bem que tem um conjunto de coisas que ele vai, de alguma forma, deixar ela decidir, ele vai aceitar a opinião dela, ele vai obedecer para poder viver em paz. E desde quando isso começou a acontecer? Provavelmente, se a gente pegar a tradição judaico-cristã, desde Adão e Eva. Você diria que é uma espécie de ferramenta da mulher, ou é usado como uma ferramenta da mulher para manter o seu poder sobre o homem? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que você se vê diante de uma mulher em que você fica louco de tesão por ela, você sabe muito bem disso. Quer dizer, a ideia da ferramenta de manipulação, eu não vejo a manipulação como uma coisa tão terrível, entendeu? Eu acho que a ideia, então, de que uma mulher pode manipular o homem pelo desejo sexual é óbvio, né? No sentido de que a mulher tem um poder sobre o homem. Agora, no dia a dia da relação, eu não vejo esse tipo de manipulação como um pecado. Entende o que eu quero dizer? Eu vejo ele como parte do jogo, né? Então, é evidente que quando você é um homem experiente, você sabe que muitas vezes uma mulher, ou a sua mulher, ou uma mulher vem para você e é super sedutora e é super legal. Ela pode estar querendo alguma coisa. Então, E mas tudo o bem. curioso é que, da parte do homem, isso não ocorre dessa forma, não é? Talvez não ocorra justamente porque quem escolhe é a mulher, né? Seguindo o raciocínio que a gente falava antes. No sentido de que o homem, ele tende a ser sexualmente mais barato. Então a gente poderia resumir muito grosseiramente assim, porque os homens fazem o que eles gostam, porque as mulheres fazem, veio uma lista muito grande de coisas que inclui como ferramenta de manipulação sobre o homem. E o que normalmente acontece, quando você pergunta por que o homem tal, vem uma frase. Quando você pergunta, seja lá que assunto for, porque a mulher tal, vem um compêndio, né? Sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Na verdade, inclusive, eu tenho a suspeita de que muitas mulheres morrem de medo de homens que tenham muita vida subjetiva, inclusive, certo? E, inclusive, não querem, porque vida subjetiva e homem pode dar muito trabalho. Até a página 3, tudo bem. Mas se passar da página 3, ela pode achar que o cara já tem algum tipo de problema. Você tem um monte de homem que a última coisa que quer é engravidar uma mulher, por exemplo, se meter com isso. E as mulheres também não estão tão E as mulheres não assim. querem ficar grávidas também, muitas das mulheres. Agora, sem dúvida nenhuma, a mãe tem um poder sobre os filhos, né? A hipótese de que esse poder da mulher da qual você saiu é universalizável para toda a relação que você tem com outra mulher. Eu suspeito, como eu dizia no começo, de que os homens que estão interessados numa mulher, ele tende a fazer qualquer coisa para deixar ela feliz. Porque se ele não deixar ela feliz, não só o dia a dia dele vai ser difícil, como ela não vai querer trabalhar com ele. Eu acho que esse poder é muito forte. Porque são elas, na verdade, quem escolhem os homens para começo de conversa. E por que elas escolhem os homens? Porque para elas é mais alta a taxa, o investimento no acasalamento, digamos assim, do que para eles. Então são elas que escolhem os homens e os homens, portanto, para serem escolhidos, tendem-se a moldar ao gosto delas. Então é por isso que o David Buss chega à conclusão
que os homens acabam se moldando ao gosto das mulheres. Você concorda com essa tese, Pondé? O ato sexual para a mulher tem um risco altíssimo, né? Porque ela pode sair dessa história grávida. É isso que ele chama de uma taxa alta de acasalamento. Exatamente. Elas pagam um preço maior. A mulher paga caro pelo sexo. Portanto, se a mulher pode sair grávida, isso vai fazer com que ela tenha, no mínimo, 9 meses, no mínimo, 9 meses de ocupação com isso, e ela ainda vai passar por uma situação de altíssimo risco. Então, o evolucionista, ele normalmente pega você e fala para você o seguinte: olha, não pense com a sua cabeça de hoje. Imagine você há 150 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, ou o que for. Porque dificuldade de locomoção, mais fácil de ser pega, pode morrer no próprio parto, grita, emite cheiros, certo? Então, toda aventura sexual para a mulher tem um custo muito alto. Daí, o evolucionista entende que, então, o que aconteceu? As mulheres, no uso da sua inteligência, e, portanto, essa hipótese pressupõe a inteligência funcionando, né? A mulher, usando a sua inteligência, ela chega à conclusão que é melhor que ela pague um preço muito alto por um macho ou um homem, ou o que for, que dê algum retorno. Portanto, ela escolhe o homem. Portanto, é essa a lógica. Portanto, na relação, ela teria um movimento, ainda que muito sutil, de escolher o sujeito, ainda que uma mulher possa olhar para o homem e escolhê-lo para ser seu parceiro, keeper, como falam os americanos, quer dizer, um homem bom para ser pai, para cuidar, e ao mesmo tempo ela também pode olhar para um outro homem com quem ela não casaria, mas que ela acha o cara muito bom, certo? Que vai ao encontro da famosa frase do Nelson: todas as qualidades que uma mulher adora no amante, ela odiaria no marido, certo? E o Nelson vai mais longe e diz que a mulher quer um nada para marido, né? No sentido que é um cara que garanta segurança, que seja estável, que seja contínuo. E é nesse sentido que o evolucionista fala que a mulher escolhe o homem. Então, você concordou, por enquanto, só com a primeira parte do Buzz, do que diz o Buzz, ou seja, que as mulheres escolhem os homens. Sobre a segunda parte, ele diz que por causa disso, pelo fato de terem as mulheres a prerrogativa de escolher, entre aspas, os homens, então os homens acabam tendo que se moldar ao gosto delas. Com essa segunda parte, você também concorda? Em alguma medida, sim. Assim, eu acho que é uma dedução que parece um pouco geométrica demais para a realidade, né? Eu não acho que todos os homens sintam que eles estão se moldando. Se as mulheres deixarem de ser objeto que vale a pena investimento, né? Porque o homem, ele, digamos, obedece, ou ele está preocupado em deixá-la feliz, está preocupado em fazer com que ela se sinta bem, porque ele está investindo nela. E ele sabe que da parte dela, ela vai investir nele, né? Então, se ele tiver suspeita que ela, por exemplo, o trai, né? Se ele achar que ela coloca o trabalho dela acima de qualquer coisa, se ele sentir que esse investimento que ele faz nela não vai ter retorno, a relação que ele vai ter com ela, ele vai provavelmente cair num tipo de abordagem que é abordagem de baixo investimento. Então, ele vai deixá-la feliz aquela noite, que ele vai encontrar numa festa, num bar, num restaurante, numa feira de trabalho numa outra cidade, mas é só aquela noite. Mas você está projetando isso para uma geração ou você está falando do indivíduo ainda? Eu acho que isso pode ser o comportamento geracional. Acho que já é, em grande medida, não no futuro. Já é um comportamento geracional. Já é uma reação ao entendimento de que o sexo com a mulher ficou barato. Porque ela mesma está emancipada. Então, ela também não quer rolo. Então, se ela não quer rolo e ela não quer investir no sujeito para além daquela noite, ele também só vai querer investir naquela noite. Agora, as pessoas podem se apaixonar quando não esperam também, né? E aí vai tudo por água abaixo. E aí toda a lógica de uma noite só vai pro saco.
Voltando à frase do Nelson de que a mulher adora qualidades do amante que ela não gostaria do marido, né? E pensando em algumas qualidades que o Nelson não necessariamente teria disse, imprevisibilidade, né? Às vezes mistério. Uma coisa que pode causar muito problema num casamento é em relação às mulheres também para com os homens, mas falando dos homens para com as mulheres, mas falando das mulheres para com os homens, são elementos que produzem uma sensação de mistério, de que o homem tem algum mistério no dia a dia. Mas o que eu queria dizer assim, eu tenho estado muito desconfiado de máximas com relação a gente ter muita certeza nesse âmbito das relações afetivas e sexuais, né? Por exemplo, características como leveza, bom humor, inteligência, né? São características que normalmente parecem atrair as mulheres, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser determinante numa relação entre homens e mulheres, do ponto de vista da mulher, generosidade é fundamental nas relações. E quando você está falando de relações, seguramente passa pelo tesão que você tem e fazer com que ela tenha tesão. Isso significa tempo, isso significa você gostar de fazer ela ter tesão, o que é seguramente uma das formas possíveis de fazer com que uma mulher tenha prazer, inclusive pelo fato do prazer dela ser mais difuso ao longo do corpo. Sim. Né? E então, nesse sentido, os moleques afobados tendem a se ferrar. Recentemente eu vi uma mulher dizer mais ou menos o seguinte: a tragédia do casamento é que a mulher passa a vida inteira esperando que o homem mude, e ele nunca muda, e o homem passa a vida inteira achando que ela não vai mudar e ela muda. Eu acho que todos os livros, outros livros também transitam por aí de alguma forma, é a ideia de que sim, a mulher consegue mudar o homem. E ela muda ele para melhor, ela faz com que ele saia do sofrimento dele e, de certa forma, se torne ainda melhor do que ele era. Por amor a ela. Por amor a ela, porque ele mudou por causa dela. A questão é saber se depois que ele virar esse cara tão legal, ela ainda vai gozar do mesmo jeito. O sadismo é uma imagem que espelha, na verdade, esse desejo de ser conduzida, da mulher de ser conduzida. Essa, digamos, essa ideia de ser objeto porque o outro conduz, né? E essa ideia também de que um objeto, porque aí tem um jogo, né? Porque se o homem deseja essa mulher que se faz objeto dele, esse objeto também conduz o homem a um enlouquecimento de desejo por esse objeto. Então tem uma via de mão dupla nesse jogo, e esse tipo de sutileza, que do meu ponto de vista, faz todo o debate ser um elefante numa loja de cristais. O casamento é um bom investimento ou não? Bom, hoje... Veja, casamento sempre foi uma questão de patrimônio, né? Tanto que, como hoje se fala, populações mais vulneráveis, como se diz hoje em dia, as pessoas que eram mais pobres nunca casaram. E eu não estou falando só de Brasil, né? Falando de história. E, inclusive, não sabia nem quem era o pai. Pai sempre foi artigo de luxo. Continua sendo um pouco. Mas sempre foi um artigo de luxo, você saber quem era seu pai. Imagina quantas mulheres foram violentadas ao longo desde a pré-história. Sim. Ou quantos homens transavam com as mulheres e iam embora. Porque para o homem o sexo é ônus zero. Ele transa, goza, levanta e vai embora. Quem pode ficar grávida é a mulher. Ela tem todo o ônus fisiológico, né? E depois o casamento se tornou uma coisa universal, principalmente com o surgimento da racionalidade burguesa, de você constituir família, e você comprar coisas e tal, e também a pressão do cristianismo foi muito importante nesse sentido. Hoje eu acho que é uma questão específica, que é a ideia de que o casamento pode não ser um bom negócio, inclusive para os caras. Muito cara acha que não vale a pena casar, porque a mulher só vai pensar no trabalho, e se ele tiver filho com ela, ele vai ficar ligado a ela o resto da vida. E porque ela está cada vez mais independente, então ele vai ter que dividir esse tipo de e ele vai ficar ligado a ela, sim, certo? Então,
Hoje em dia o mais fácil é as pessoas investirem nas carreiras e dane-se o resto. Isso do casamento também, né? Historicamente tem tudo isso, mas hoje também tem... Hoje não, sempre, mas eu vejo muita gente falando sobre casamento com um medo de ficar sozinho, um medo da solidão, um medo de chegar lá na frente e você não ter um filho pra cuidar de você, de não ter um companheiro, de não ter um parceiro, mesmo que isso te custe muita paciência, muito... Tudo que é feito para durar custa paciência, né? Se você quiser que uma coisa dure, você tem que ter paciência. Seja casamento, seja parceria em business, né? Seja construir uma casa, Sim. seja abrir uma empresa. Sem paciência, aquilo que o filósofo alemão Hegel chamava paciência do conceito, leva tempo para você conseguir fazer alguma coisa sólida. Agora, não resta dúvida que quando você é mais jovem é mais fácil ficar só. Sim. Eu digo mais fácil ficar só no sentido de que você nunca está só, na verdade. Que tem as amizades, a balada. Tem uma coisa muito característica também na juventude, que é o seguinte: como você conhece poucas pessoas pela idade, eu quero dizer, e tem poucas experiências de vida, a tendência é que você acha tudo muito interessante. Que tudo é novidade. Depois de um certo tempo, você começa a achar que só tem uns 3 tipos de pessoa no mundo, certo? E uns 4, 5 roteiros. Então, assomado a problemas de saúde, diminuição da vida ativa social. Então, de fato, fica muitas vezes mais difícil estar só depois de uma certa idade do que quando você é jovem. Filhos também é a mesma coisa, só que hoje, normalmente, o que se faz é colocar os pais mais idosos em casa de repouso. Sim. Porque quem tomava conta dos pais normalmente eram as filhas. E agora as filhas têm carreira profissional. Elas não querem tomar conta dos pais. E você falou isso que hoje as pessoas avaliam, né, se é interessante muito pelo projeto de carreira profissional delas. E aí, isso até, inclusive, na galera mais jovem, assim, isso é muito frequente, de, pô, não vou namorar. Isso é, inclusive, até um dilema meu, assim, de não vou namorar. Cuidado pra você não se queimar com ninguém falando disso. Ah, né? não, mas aí... Eu digo se queimar com a namorada. Não, mas já não tem. Tá bom. Assim, por que eu vou, talvez, dividir a minha energia aqui no relacionamento se hoje eu tô focado em construir um plano de carreira? Então, as pessoas, tanto no casamento quanto no namoro, independente da fase, estão muito com esse projeto de vida profissional. Por que a gente ainda não consegue conciliar as duas coisas de forma mais harmoniosa? Assim? Por que se choca tanto essa coisa de ser bem-sucedido profissionalmente e ter um relacionamento legal? Porque essa história de ser bem-sucedido profissionalmente é uma coisa razoavelmente nova para a maioria das pessoas. Essa ideia que a tua geração e antes de você já tem... Você está com que idade, Lucas? 27. Então, essa ideia de montar um plano de vida é uma ideia razoavelmente recente. Uhum. De fato, os jovens têm uma certa obsessão com metas e métricas, Sim. certo? E a verdade dos fatos é que normalmente os planos dão errado. É uma das coisas que você aprende ao longo da vida. Uma parte dá certo, uma parte dá errado. Quanta gente frustrada agora assistindo, falou, meu Deus, achei que ia dar tudo certo. Mas nunca dá tudo certo, nunca dá tudo certo, né? E às vezes é até bom que não dê tudo certo, porque imagina se você faz um plano para sua vida quando você tem 25 anos, certo? Quando você tiver 50, você vai ser outra pessoa. Se der tudo como você queria com 25, provavelmente sua vida vai ser um inferno, porque você não tem a mínima ideia do que você será aos 50 anos. Por exemplo, Sim. Né? Se você fez o plano aos 25. E até lá sua cabeça muda ao ponto de aquele plano de 25 talvez não faça sentido nem nos 30. Exatamente isso. Basta você lembrar se quando você tinha 15 você tivesse decidido todo o roteiro da sua vida. Sim. Quando você tinha 15, você olha para trás e diz, puta, eu não sabia porra nenhuma. Né? Agora, é claro que hoje tem uma dificuldade especial, porque como muita gente tem plano de carreira, tanto meninos quanto meninas, e a carreira é alguma coisa mais segura de você investir, o retorno, apesar de não ser garantido, você sente que tem as variáveis mais na sua mão. Quando você introduz uma outra pessoa na equação, a outra pessoa, ela traz variáveis que você necessariamente não controla. E se você controlar tudo, vai dar pau. Sim. Vai ser ruim. Então, muita gente entende, isso já é descrito, por exemplo, no livro do Zygmunt Bauman, de 2003, vê que é quase 20 anos, né? Isso que eu estou dizendo aqui. Então, muita gente entende que é melhor você investir na vida profissional. Se você se der bem, seguramente você vai ter sexo, certo?
é muito mais fácil, você vai ter amigos, você vai viajar, e aí aí o que se pensa é assim, quando eu estiver lá pelos 35, eu penso nisso. Aí quem sabe eu vou casar, quem sabe ter um filho. Não fala que isso é ruim, pelo amor de Deus, né? que é isso que tá na minha cabeça. Não fala que isso é ruim, pelo amor de Deus. Não, não tô dizendo que isso é ruim, eu só tô lendo os seus pensamentos. Sim. Na verdade, não tô lendo pensamento porra nenhuma, só porque isso é estatístico. Sim. Certo? Então é assim que se pensa. As meninas têm uma variável que complica, que é a questão da gravidez. Sim, né? Tem até certa idade para poder ter a janela orbital, que começa a ansiedade lá pelos 27, 26, e aí tem um horizonte assim até 37, 38. É claro que todo mundo diz, hoje você pode ficar grávida e ter filho quando você quiser. É mentira. Certo? Você não pode, se for mãe aos 45 anos, fora aquela matéria que aparece no site, não sei do que, ou na novela da Globo, se tem filho com 45 anos sozinha, vai ser foda. Primeiro porque o moleque não vai dormir de noite e você não vai ter saúde, certo? Quanto mais jovem se é, biologicamente é mais fácil se ser pai e mãe. Quanto mais, claro, não estou falando com 15 anos de idade, como era antigamente. Né? Então, as meninas têm essa ansiedade maior do que os meninos, porque elas têm o problema da gravidez e o problema de você resolver isso antes da menopausa. É claro que a menopausa é no final dos 40 anos, mas se você empurrar muito com essa coisa, não, pode ter filho com 50, com 49, não pode não. Poder até pode, tecnicamente, mas vai ser um mau negócio. Mas isso que você está planejando é a ideia geral hoje, né? Sim, tô na média aí com a galera. Dessa história mesmo, assim, ainda fazer crochê, origami, não sei o que, cozinhar, ser um super chefe. Antes se falava mestre cuca, mas agora tudo é chefe, né? Super chefe, ainda construir a capela onde você casa é de fato de matar. Mas acho importante que essa informação chegue para fazer com que os caras, porque uma das coisas que cara mais sofre é essa coisa de ficar medindo o tamanho com os outros caras, né? Mas uma coisa interessante que ele fala, que é o fundo da brincadeira dele com o Rodrigo, assim, essa imagem de que para que a competição não dá. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque mostra-se, eu não aguento, eu não consigo chegar nesse nível. A ideia de que a mulher tem um desejo inalcançável. Mas como você falou, além dele ser rico, bonito, famoso, ele cozinha lindamente, ele faz crochê, ele faz origami, ele faz tricô. Ele é o anti-homem tóxico, né? Do que tanto se fala. Quem que é esse tal de homem tóxico, Pondé? O que é o homem tóxico? Olha, a masculinidade tóxica é uma masculinidade possessiva, invasiva, uma masculinidade que pode chegar à violência física, uma masculinidade que opera no nível da violência psicológica, da dominação. É uma espécie de força do mal, uma nova definição de demo, certo? Que quando você joga sobre o homem, é claro que existem homens maus, como existem mulheres que também não são essas coisas todas, né? Mas assim como na Idade Média se achava que a mulher tinha uma natureza essencialmente demoníaca, por conta da coisa do sexo, da sedução e tal, hoje em dia se acha que o homem tem uma natureza essencialmente demoníaca. O homem heterossexual tem uma natureza essencialmente demoníaca. E ela aparece com os nomes meio técnicos. Um deles é essa ideia de que existe uma masculinidade tóxica em todo homem que demonstra um desejo poderoso em relação à mulher. Recentemente eu dava uma entrevista para uma jornalista da Deutsche Welle que ela estava chocada com o fato de que existem pessoas na Alemanha que querem exigir do Estado alemão o direito de casar consigo mesmas. E aí eu escutei outro dia de uma aluna na FAAP aqui, uma aluna minha brincando, ela estava brincando, mas quando ela falou me lembrou a matéria, que ela dizia assim, olha, se eu pudesse eu casava só comigo mesma, né? E assim, o direito de casar consigo mesmo no sentido que o Estado reconheça o seu voto de amor por si mesmo, né? Há algum tempo atrás, um dia Marquês tentou casar com o seu cachorro e houve um escândalo. Mas o cachorro pelo menos é outro.
né? Ainda que seja outra espécie, é um pouco radical, mas é outro. Casar consigo mesmo é uma espécie de fracasso total da tentativa de lidar com o contraditório, né? E ela estava impressionada, inclusive porque a outra parte da pauta era uma tendência de jovens alemães, europeus ocidentais, que estão lá pelos 30 anos, que ficaram sozinhos até agora e agora estão procurando parceiros. E não conseguem. Não conseguem por quê? Porque querem encontrar parceiros, mas às vezes outros parceiros são como eles, não têm paciência nem saco para aguentar outra pessoa enchendo o saco. Então eles querem deixar de ser sozinhos, mas não conseguem. E como o sexo é cada vez mais fácil, né? Então você não precisa aturar nada para fazer sexo hoje, né? Nada. Às vezes é até de graça. Você nem pagar, tem que pagar. Então, o que significa é que você não precisa criar instituições para que você realize seus desejos mais imediatos. Então, uma matéria como essa significa uma espécie assim, e era uma jornalista, às vezes aparecem jornalistas jovens em pânico com o que descobrem nas suas pesquisas, né? Então, assim, era uma jornalista de 31 anos em pânico com o fato de que os europeus, alemães principalmente, não conseguiam deixar de ser sozinhos. Apesar de que eles tomavam a decisão de procurar alguém, não conseguiam encontrar ninguém que valesse a pena. O argumento é basicamente esse. É difícil encontrar alguém que vale a pena. Então, me parece que a sociedade do futuro, se nada acontecer como ruptura radical de produção de bens materiais, ela marcha, apesar de toda a historinha, que eu acho que é a história da carochinha, ela marcha para pessoas muito exigentes, que tendem a ser isoladas, que buscam serviços, inclusive serviços afetivos e sexuais quando quiserem, mas que têm uma vida muito centrada em si mesma, deverão viver muito tempo com famílias atomizadas, e uma diminuição cada vez maior de jovens, e jovens esses que custarão muito caro, inclusive porque se a mãe e o pai prestar muita atenção neles, eles vão ficar bem neuróticos, como a gente tem percebido que os jovens estão ficando cada vez mais ansiosos. Nunca houve uma geração que tomasse tanto ansiolítico, justamente porque os pais exigem muito deles, esperam muito deles, e eles têm que dar conta de muita coisa, e é muito difícil ser perfeito. A perfeição pode matar você rapidamente. Obrigado, foi um prazer.